Viajar? Olha, acho que viajar é difícil uma única palavra. Uma viagem que mudou minha vida? Na verdade, acho que quase todas, porque sempre eu aprendo alguma coisa em cada viagem. A gente percebe como tem coisas no mundo que a gente não conhece e que são bonitas. Eu nunca fui uma pessoa que viajou muito, porque minha família não tem esse costume assim, mas desde criança, como meu pai me colocou para fazer esporte junto com meus irmãos, eu acabei criando esse costume por meio do esporte. Então eu sempre viajei, não com a minha família, mas com meus amigos, né? E com o professor e tudo mais, com meus irmãos, principalmente no estado de São Paulo, assim, conhecendo diversas cidades do interior, e da capital e o litoral, com a equipe de taekwondo de Marília, na qual eu participava. Vou dizer, eu lembro agora, Campos do Jordão, porque Campos do Jordão, o solo, as árvores que tem, os animais são muito parecidos com os de Santa Catarina. E eu parecia que estava em casa, na casa dos meus pais. E também fui para Bertioga, e Bertioga então é indescritível. Gostei demais, a alimentação é espetacular. E o povão que a gente encontra para conversar, arruma amigos no primeiro dia. Cara, eu quando era mais novo, eu participava de um grupo de uma igreja católica, e esse grupo ele costumava viajar muito. E cada viagem era uma aventura. E numa dessas viagens, a gente pegou uma Kombi, juntou 13, 14 moleques, mais 2 coordenadores, e a gente saiu sem dinheiro nenhum. Cada um contribuiu com R$50 e a gente passou de Salvador, passou da Bahia. Foi até Maceió, só pedindo doação em posto de gasolina, pedindo comida. Todo lugar que a gente parava, a gente falava que a gente estava numa missão, e realmente era uma missão para a gente conhecer as igrejas e tudo mais. Só que o interessante foi isso, que a gente saiu sem nada no bolso. E no final a gente conseguiu chegar até Maceió e voltar. Foram 25 dias. Eu tinha 14 para 15 anos. Foi a maior viagem da minha vida. Então acho que foi uma viagem que marcou bastante e foi sensacional. Eu devia ter uns 10 anos de idade, 12 anos de idade, e a gente se programou para ir até Santos, num campeonato interessante de taekwondo lá, um campeonato bem grande. E foi a primeira vez que a gente, pessoal do meu bairro ali, meus amigos, conheceu o litoral, né? E eu lembro que a gente ficava em casa e pensando como que ia ser. Eu lembro que tem uma história interessante de um amigo meu falando que ele apostou com a gente que não, achava que a água do mar não era tão salgada, e a gente falou, então você vai ter que beber quando você chegar lá. Quando a gente chegou lá, ninguém sabia como era realmente o gosto da água, e é muito mais salgado do que a gente imaginava. Eu lembro até hoje que ele realmente bebeu, e a gente ficou rindo bastante. Eu fui até recentemente, que me marcou muito, eu fui para Bósnia e Herzegovina. E pelo fato de ter tido uma guerra muito recente, o povo está muito marcado com essa guerra. Então essa viagem, para mim, foi bastante instrutiva, bastante esclarecedora a respeito do homem, do que uma guerra causa. Fiquei muito impressionada. Eu lembro de uma viagem uma vez com um grupo, que a gente foi para São Paulo mesmo. Olha, São Paulo pertinho daqui. Eu lembro que tinha um professor universitário, a gente estava fazendo uma caminhada pelo centro histórico, né? E tinha um rapaz negro, né, morador em situação de rua, tocando um clarinete. E esse professor brincou, toca uma música do Sebastian Bach. Esse rapaz me tira uma partitura e abre e começa a tocar, um morador em situação de rua. E ali foi uma lição para todos nós, né? Eu tive uma experiência muito inusitada, a Isabel ainda não era nascida. Eu fui para um evento na Finlândia, né? Eu sou professor universitário, eu viajo muito para apresentar artigos, né? E aí eu fui conhecer o zoológico lá na Finlândia, numa cidadezinha pequenininha. E quando eu cheguei no zoológico, qual que era a maior atração do zoológico? Galinhas.
tinha uma parte só de galinhas, que para eles as galinhas eram diferentes, né? E aqui no Brasil a gente vê o tempo todo. Aí eu falei, poxa, saí do Brasil para ver galinha. E uma outra situação muito engraçada que eu vivenciei, eu estava em Brasília, o avião quebrou e eu fiquei 2 horas no aeroporto esperando e eu peguei amizade com umas pessoas e eram policiais. E acabaram que eles eram de Bebedouro, onde eu trabalho. E me ofereceram uma carona quando chegasse no aeroporto de Ribeirão. E eu aceitei. Aí, porque eu ia pegar um ônibus ainda para ir para outra cidade. Aí chegou um camburão na frente do aeroporto. E era o carro que eles iam para a cidade. E eu não tinha como recusar a carona que eu já tinha aceitado. E eu acabei chegando de camburão na porta de onde eu trabalho. E eu acabei tendo que explicar para todo mundo onde eu trabalhava por que eu cheguei de camburão. O que eu tinha feito. E na verdade eu não tinha feito nada, eu só tinha feito amizades. Justamente era o sargento com os policiais que também iam para o mesmo lugar que eu. E foi muito engraçado aí. E aí ficou assim, eu peguei amizade. Eu estava em Salvador e no mesmo dia, uma pessoa me chamou para ir numa casa, assim, vamos aqui, quer comer canjica? Eu falei, tá, vamos comer canjica, eu não sou muito chegado. Me trouxeram um curau. Eu falei, isso não é canjica, isso é curau. Não, isso é canjica, curau é outra coisa. Eu falei, tá bom, não vou discutir. Tá, comi ali, mas na mesma ocasião, saí, fui numa outra casa, tem mugunzá, quer comer mugunzá? Eu falei, opa, isso eu nunca comi, vamos comer mugunzá, traz mugunzá, canjica. São coisas pequenas, mas que fogem completamente, né, do que a gente está habituado. Eu falei, toca eu comer canjica agora, eu não vou fazer desfeita, né. Uma especial que eu fui buscar minha filha na Bahia, quando ela chegou. A Isabel, ela chegou faz 3 anos e meio, né, filha? E não foi sei. 3 anos e meio, mais ou menos, 4 anos. E na época, quando nós a adotamos, foi uma época meio tumultuada, porque na Bahia estava tendo greve da polícia, estava um clima muito ruim mesmo, assim. Então, quando eu cheguei no aeroporto, já tinha tanque de guerra, uma coisa assim que você até impressiona, né? Só que, graças a Deus, parece que Deus põe a mão, né? E estende um tapete, a gente conseguiu passar todo o processo, conhecê-la e voltar com ela. Então, foi assim, acho que foi a viagem maravilhosa da minha vida, foi quando eu conheci minha filha. E eu já viajei para Ubatuba também, gostei muito, porque lá nós também fomos naquele projeto Tamar, onde vimos as tartarugas, o tratamento que eles fazem, tartarugas que eu não conhecia, então eu fiquei conhecendo ali. Eu acho muito bom viajar. O único problema que eu sinto em viagem é arrumar mala. Para mim é uma mala de fato. Então, gosto de viajar, mas não gosto de arrumar mala. Ela entrou no Google para ver coisa e para ver o que ia levar também, né? Pra saber o lugar que vai. Pelo Google para saber preço das coisas, né? Porque a gente tem que ver o que vai levar e para ver roupa, o que vai levar. E eu me oriento muito pelo aquele papel que o SESC dá, o roteiro. Eu espero que não falte nada. Tem dos remédios e a roupa necessária. Para falar a verdade, a minha colega, ela gostou de fazer mala. Eu detesto, porque hoje eu nem fui dormir. Veio direto para cá, porque fazer mala é muito complicado. Porque não é só fazer mala que eu faço. Eu arrumo toda a casa, sabe? Fazendo a mala, eu arrumo tudo. Então, eu varei à noite, não é parar. Chegar, então, e dormir no ônibus. Eu tenho em casa uma relação das coisas que eu não posso esquecer. Porque já aconteceu algumas vezes, né? Desde algum remédio, né? E assim vai indo sapato, tênis, meias, e vai indo todas as coisas, boné no caso de sol. Velho, onde vai, tem que levar uma bolsa de roupa e 2 de remédio. Eu nunca me preparei.
Porque eu acho que quando você se prepara com muita antecedência, pelo menos eu tenho pé frio. Então, sempre que eu preparo, que eu espero alguma coisa, dá alguma coisa errada. E na última hora eu vou arrumar mala, vou atrás de comprar remédio para levar. Eu não sei, assim, ser sucinta em arrumar a mala. Então eu ponho uma roupa, dali a pouco eu falo, não, essa outra posso precisar, acaba enchendo a mala e ocupando metade do que eu levo. Existe toda uma logística, né? Porque as coisas têm que ser feitas com antecedência, tem que reservar o hotel, tem que planejar o traslado, comprar passagem se for aérea, tem que fazer todo um roteiro, pelo menos mínimo, planejar férias para tirar do serviço. Então existe uma preparação. E quando eu vou viajar muitas vezes como avaliador, eu aceito a viagem sem saber para onde eu vou. Então eu falo que eu meio uma caixa preta de avião. Então muitas vezes eu nem me preparo muito para viajar. Porque às vezes você cria uma expectativa na viagem, não acontece aquilo que você está esperando. Imprevisto foi que eu esperava uma coisa, veio uma coisa melhor, né? Eu à noite dizia, vou comer uma sopa. Hoje não vou comer muito, mas estava tão boa e de tipos diferentes que não deu para aguentar. Mas o imprevisto é tudo. Tudo que você vê dá alegria, é diferente. Então tudo é imprevisto. A gente gosta do imprevisto. Pra falar a verdade, não me preparo muito não. Eu vou meio com a cara e a coragem, pego as coisas, ponho na mala e vou-me embora. O mais importante do caminho é a caminhada, sabe? É o processo de você estar ali. Então, por exemplo, se você achar que uma viagem se restringe a chegar a algum lugar, se restringe a atingir algum objetivo, a viagem vai estar perdendo muito, sabe? As experiências que eu tive de viagem, muitas delas o percurso foi até mais interessante e rico do que a viagem em si. Então, ainda que você viaje sozinho, você pode fazer amizades, você pode conhecer outras pessoas. E no meu caso, eu tenho amigos que eu levo até hoje, assim, eu conheci durante o trajeto. Quando a gente chegou, a gente se dividiu, mas ali criou um contato que se mantém até hoje. Então, eu gosto de aproveitar o trajeto já como parte da viagem. Eu costumo achar que o caminho até o ponto final, a chegada, é um obstáculo, porque a ansiedade é muito grande e é cansativo, né? A ida e a volta, porque sempre é muito calor, muitas coisas dentro do carro, né? Eu acho que sim, o melhor momento é a chegada até. Igual quando a gente foi pro Pantanal de carro, cada cidadezinha que... foram 2, 3 dias que a gente foi com calma, né? É interessante o trajeto, às vezes tem alguma coisa de interesse, né? Eu particularmente não gosto de fazer a coisa de uma tacada só, eu não gosto de dirigir por muito tempo, então sempre paro, aí naquela cidade a gente conhece um pouco, sai. A viagem começa do ponto que você saiu da sua casa. Então, quem viaja com horário, a não sei que seja em excursão... Demora um pouco para chegar. Demora, mas a gente curte, para, encontra uma cidade diferente, entra, né? A viagem é tudo, né? Até parar num posto na estrada é um passeio, né? Uma parte do passeio. Então acho que a viagem de bicicleta tem isso, ela tem uma limitação, que é de distância por dia. Eu pedalava uma média de 100 km por dia. Então isso envolvia parar em grandes cidades, parar em locais turísticos muitas vezes, mas também envolvia em parar no meio do nada, onde não tinha ninguém, parar em vilarejos super pequenos, me hospedar na casa de alguém, ficar numa fazenda e montar minha barraca lá, montar minha barraca no posto de gasolina, no meio do nada. Então, era uma relação um pouco diferente com a viagem, sabe? O primordial agora é pra praia no final do ano. Sair, sumir do centro urbano, sabe? Pro mato, ir pra natureza, mais próximo disso, sabe? Com os meus amigos, com a galera. A galera, que quando a gente fala galera, não é só aqueles amigos próximos, né? Mas, vamos fechar 10 carros. Um chama outro, um chama outro, um chama outro.
ir, sabe? Porque essa vibe, essa união, ela é excelente, cara. Lá você conhece outras pessoas, tem outros rolês. Floripa, os aguardos. Floripa. Nós voltamos de um passeio no assentamento Bela Vista. Aliás, o dia foi muito produtivo, porque nós vimos coisas que normalmente a gente não vê no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, o plantio, a colheita, como são divididos os lotes. Foi muito interessante. Acho que tem aquele primeiro momento, assim, de não entender muito que está entrando num outro espaço. Sim. Então, reclama do sol, reclama da terra. Então, a gente tem esse momento inicial, assim, de tentar introduzi-los e sensibilizar, né? Olha, né? É um sol, é um barro, mas a gente está num ambiente onde a gente está, né? Tem que eles estão sentindo o que o homem do campo sente, né? O que a gente sente que às vezes incomoda nós que somos da cidade, somos do ar-condicionado, eles não, né? Então, acho que essa troca de sensações, né? Acho que é o bacana. Aí começa, imagina agora esse sol com uma enxada, né? Então começa a puxar também o contexto do espaço. Então é interessante, porque a gente parte também desse... Não chega a ser um estranhamento, mas desse diferente, para eles começarem a entender também qual que é o cotidiano daquele espaço. Que a gente mexe com as emoções das pessoas. Uns reagem de uma maneira positiva, outros de uma maneira negativa. Só que a gente vê que aqueles que reagem de uma maneira negativa, daqui a pouquinho está enturmando conosco e está interagindo também. Mostrar para as pessoas esse diferencial do turismo social para um turismo à parte, que é um turismo como a gente costuma dizer, de oba-oba, um turismo convencional. Geralmente, as pessoas que saem para passear, elas estão com outro espírito. Então está com aquele espírito assim, de disponibilidade, que tudo está bom, não é? Não é verdade? Então sempre você tem um papo agradável, sempre você conhece pessoas novas, oportunidade de conhecer, né? De conversar, aprender com essas pessoas e aprender com o que o guia fala e com o que a gente também usufrui do passeio, né? Todas as mensagens e as coisas que a gente aprende. Legal. Se as pessoas perguntam qual é a maior lição da viagem, acho que talvez entender o outro, ter essa abertura para o outro, entender que nada impede com que você esteja naquela situação amanhã. E se você está naquela situação, por que você tem que ser ou tratado melhor ou pior por conta da vida, né? Então acho que se você começa a entender isso, é um grande ponto da viagem, assim. Hoje em dia tem Wikipédia, tem computadores, tablets, etc, smartphones. E o legal da história é uma coisa que a Tânia acabou de citar, é você poder sentar com uma pessoa local, conversar com ele. Se você for a Minas Gerais, fazer umas cidades históricas, qualquer mineiro que você sentar num banco ali de praça com ele conversar, ele te ensina muito mais que o Wikipédia, qualquer outra coisa, né? Antes de existir Androids e WhatsApp, eu gastava 6.000 mensagens por mês. Antes de existir toda essa tecnologia. Quando eu acampei pela primeira vez e eu fiquei 3 dias sem sinal, eu percebi que aquilo não era tão importante. Que eu poderia, sim, ter 3 dias maravilhosos sem precisar conversar com pessoas atrás da tela. Eu estava lá viajando, você se envolve com tantas coisas diferentes, você se abre para tantas coisas novas e tal, tantos desafios, tantas coisas imprevisíveis, você tem que lidar com tantas coisas que você não conseguia nem imaginar muitas vezes, que você acaba aprendendo muitas coisas, você acaba se colocando em situações diferentes e por conta disso, você acaba se conhecendo, você acaba vendo como você reage nessas situações. Ou seja, você acaba descobrindo lados novos de você que você até então não conhecia por não ter vivido situações semelhantes, entendeu? Talvez extremas, talvez muito prazerosas, enfim. E daí, eu acho que isso, você acaba se conhecendo de uma forma muito diferente. Eu acho que eu aprendo viajando a criar menos expectativas, assim, a deixar que as coisas aconteçam de fato e não, né,
colocar elas dentro de uma caixinha fechada do que elas podem vir a ser, assim, mas deixar que elas venham a ser mesmo. E acho que isso é para tudo, né, na vida. Igual a gente foi em uma tribo, né, lá na Amazônia, a gente teve muito contato com o pajé. Ele falando que ele, com esse conhecimento que ele tem das plantas, de cura, que ele viaja o mundo. No meu caso, eu sou químico, eu sou um cientista, né, professor. Então você tem uma maneira de raciocinar baseado em pesquisas, é tudo muito bem comprovado. E de repente você vai ver uma outra maneira, né, de lidar com a vida, né, com as coisas. É muito legal, você passa a ter um outro olhar sobre aquilo, né. Eu estava na selva, ele abriu uma noz ali, tirou uma larvinha e comeu. Falou, isso aqui é rico em carboidrato e tal. E vocês aqui querem experimentar, né? A gente ficou até com nojo, falou, não, né? Falou, não, mas isso aqui é muito bom, é costume aqui da tribo, a gente pega isso, tem gosto de coco, né, e tal. No final ninguém experimentou, mas mesmo assim foi a experiência. Se vocês experimentassem, ele era uma delícia, né? Comer. E uma viagem como essa de 3 anos e tantos meses, eu falo que ela é uma vida em miniatura. Nossa vida ela pode durar, sei lá, 30, 50, 90 anos, 100 anos eventualmente. E por conta desse período, a gente não consegue perceber que as coisas têm começo, meio e fim. Mas numa viagem que ela também tem começo, meio e fim, as coisas passam e acabam, ela acaba sendo uma vida em miniatura, sabe? Então é por isso que você tem uma tendência a aprender muito mais com uma viagem. Porque você está ali em contato, e as coisas são mais aceleradas, e por elas terem um tempo diferente, muitas vezes é isso que faz com que você perceba coisas que você não percebe no seu dia a dia. Eu adoro viajar, eu acho que a viagem pra gente é uma recarga de energias, a gente conhece novas culturas, os costumes locais. Então, para mim, viajar é uma coisa muito legal. Para mim, significa passear e conhecer novos lugares, novas pessoas, né? Ter umas companhias diferentes. Sair da rota do dia a dia também, né? Distrair um pouco. Significa deixar tudo para trás, partir para um horizonte novo, sabe? Desconhecido às vezes. Mas ir conhecer novas pessoas, outra cultura, outra culinária, sabe? Talvez. Visitar a internet você pode conhecer o mundo inteiro, mas é diferente você estar no lugar mesmo. Muitas vezes eu mudo conceitos através daquilo que eu conheço, né? Através das viagens. Essa ideia de você poder sair do lugar comum e ir ao que ainda não para você, isso é a parte mais legal, eu creio, da oportunidade do turismo. Né? Eu sempre gostei muito de viajar. Eu acho que trabalhar dentro do turismo mudou muito a visão da viagem também. Assim. Não dá para pensar mais em viajar se não for ter o contato com as pessoas locais, se não for viver o cotidiano, assim, né? Sair do restaurante da moda e, sei lá, tentar comer na casa de alguém. Que não precisa ser necessariamente o ponto turístico, né? Você não precisa se preocupar, eu tenho que sair daqui para conhecer Paris por causa da Torre Eiffel. Eu nunca fui a Paris, mas eu imagino que tenham coisas muito mais interessantes do que a Torre Eiffel, do cotidiano da cidade, né? Sempre vai aparecer uma coisa diferente, né? Que você... Também se você for para ter o igual, aí fica em casa, né? Eu acho um absurdo, eu vou acampar, eu vou levar TV, geladeira... Você está indo fazer o quê, cara? Também treinar o meu olhar para ser mais sensível, né? Não, eu não quero a coisa pronta, eu quero descobrir os lugares, eu quero, né, procurar e tentar fazer sozinho. Eu fui viajar para ver coisas diferentes, entendeu? Para conhecer um mundo que estava além da minha compreensão, para realmente mergulhar no desconhecido e entrar em contato com coisas novas, não só lugares novos e pessoas novas, mas especialmente formas de pensar diferente. Porque conforme a gente vai vivendo na nossa sociedade, a gente vai percebendo que a gente vai ficando num grupo, que as pessoas pensam muito igual a gente,
numa cidade onde as pessoas pensam de forma parecida. Conclusão, quando a gente vê, a gente está no meio que as pessoas pensam de forma muito igual. E daí você não tem aquela relação muito de conflito, sabe? De falar, poxa, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Esse questionamento, né? Então acho que a viagem para mim é muito isso. Pelo menos foi isso, assim. Essa relação com o questionamento, de me questionar, de me reavaliar através dos olhos do outro, assim, de outras culturas. Transformação talvez seja uma palavra que caia bem. Porque viajar você, na verdade, vai conhecer, na verdade, não só você, mas o que tem, né, em todo o seu entorno, o que pode te proporcionar, né? Essa transformação de você estar dentro do seu próprio país, né? Você pode, dentro de uma viagem, conhecer outros lugares, né? São outros aspectos, é outra gastronomia, né? É um sotaque diferente, né? É um jeito diferente, são traços diferentes, né? A aquisição de cultura é muito grande, é uma grande transformação, né? Talvez um dos grandes conhecimentos que a gente consegue, né, adquirir como ser humano é na viagem. Viajar, para mim, significa descobrir, eu acho. Porque toda viagem é uma possibilidade imensa de ter contato com o novo, né? Acho que talvez um grande resumo seria sair da zona de conforto. Quando a gente está na nossa casa, quando a gente está na cidade, a tendência é que a gente fique na zona de conforto.